Boa noite a todos. Me ouvem? Para mim é uma satisfação imensurável poder participar desse momento. As palavras da professora Marta foram muito importantes, né? E dentro dessa estratégia de fortalecimento da democracia hídrica em tempos de crise climática, e eu, como hidrólogo, né, doutor em recursos hídricos, tenho sentido uma carência muito grande das comunidades sobre esses conhecimentos, né? Então, hoje eu venho aqui apresentar para vocês a gestão de recursos hídricos da Universidade Federal, que foi um projeto, né, que foi acontecendo aos poucos e que nos possibilitou conseguir essa honraria, que foi ter sido a primeira Universidade Azul da América Latina. A Universidade Federal de Lavras, ela tornou uma referência em sustentabilidade, né? Principalmente a partir de 2016, quando conseguiu o selo Universidade Azul. Entretanto, o processo de gestão começou muito antes, como eu vou falar para vocês aqui, mas ao mesmo tempo, nós não paramos. A instituição tem avançado continuamente na promoção do uso responsável, não só dos recursos hídricos, mas dos recursos naturais, né? Água, solo, florestas, né? E alinhando tecnologia, inovação e compromisso ambiental. E esse alinhamento de tecnologia, inovação e compromisso ambiental, ele está fortemente arraigado nas nossas disciplinas hoje. É uma base da nossa formação que os nossos alunos das mais diversas áreas, eles têm um compromisso com a tecnologia, com a inovação e com o desenvolvimento ambiental, com a conservação ambiental. Bom, mas falando um pouco sobre o histórico, né, dos nossos recursos hídricos, né, ele começa com a aquisição de um sistema de tratamento de água em 1991. E nessa época, nós não éramos nem universidade, era a Escola Superior de Agricultura de Lavras. E nós tínhamos apenas 5 cursos superiores e não passávamos de 2.500 alunos. Mas os diretores da então Escola Superior de Agricultura de Lavras, eles foram visionários. Eles compraram uma estação de tratamento de água com capacidade para tratar de ciclo completo, né? Então, ela tem captação, controle de pH, coagulação, areia e carvão ativado e uma desinfecção final com cloro. Essa estação de tratamento de água, ela tem capacidade para tratar 8 litros por segundo, que dá um pouco mais de 600 metros cúbicos por hora. E precisou de poucas correções para chegar numa população de aproximadamente 17 mil pessoas no campus universitário hoje. Então, esse foi o primeiro grande investimento em gestão de recursos hídricos dentro do campus, muito antes de termos um plano ambiental, que este só veio em 2008. Após a implantação do sistema de tratamento, veio a necessidade de fazer um sistema de conservação de água, né, de armazenamento de água. Então, em 2008, para assegurar a sustentabilidade da gestão da água, a UFM implementou um plano ambiental robusto, que envolveu a revegetação de 15 nascentes localizadas na universidade, também um plano de reforma e construção de novas barragens. Então, na fotografia que vocês podem ver aí na apresentação, nós temos apresentadas 4 barragens,
Então, algumas delas servem para captação de água bruta e uma delas é para captação, para levar para a estação de tratamento de água. E é importante frisar que essas barragens elas estão cadastradas no Sistema Nacional de Informação sobre Barragens e todas elas possuem outorga de direito de uso de recursos hídricos. Sendo águas estaduais, isso foi feito no órgão estadual de Minas Gerais. Então, é uma preocupação, e adiante eu vou mostrar uma foto para vocês, como as áreas de preservação permanente dessas barragens também, né, que incorporam o plano ambiental. Bom, falando um pouquinho sobre as áreas de preservação permanente, né, foram recuperadas as áreas de preservação permanente de 15 nascentes, num total de 65 hectares recuperados com vegetação nativa e utilizando principalmente mudas que foram produzidas no viveiro florestal da própria universidade. E na foto que aí aparece, tem na foto superior a barragem sem área de preservação. E na foto inferior, tem a mesma barragem com a floresta sendo regenerada em 2022, essa foto inferior. Então, mostra o processo de regeneração e enriquecimento que foram feitas nas áreas de preservação das nascentes. Essa barragem, especificamente, possui 2 nascentes. Em 2016, foi feito o último grande investimento, foi a aquisição de uma estação de tratamento de efluentes que é totalmente automatizada. O sistema inclui unidade de gradeamento, medidor de vazão, caixa separadora de gordura, reatores anaeróbicos, os famosos WASB, filtros biológicos aerados, os FBAs, filtros rápidos de areia, clorador e unidade de tratamento de radiação ultravioleta. E, por fim, medidor de vazão. O efluente tratado ele é lançado com uma qualidade adequada no corpo receptor e uma boa parte dele é utilizado na própria universidade para a irrigação do viveiro florestal, como vocês vão ver adiante. Então, esse foi o último grande investimento. Hoje, se tornou uma vitrine. Muitas instituições de ensino e cidades procuram nos visitar para conhecer a estação de tratamento de água. Bom, mas para monitorar esses sistemas, nós temos alguns laboratórios, né? E principalmente o Laboratório de Qualidade de Água, o LAQUAI, é a sigla desse laboratório. Esse laboratório ele é responsável por monitorar a qualidade da água dos poços artesianos que nós temos, das lagoas, da água que é recalcada da ETA, de pontos de coleta distribuídos pelo campus, da estação de tratamento de esgotos. Então, esse laboratório garante a efetiva gestão dos nossos recursos hídricos em termos de qualidade. Então, ele é muito importante dentro do sistema de gestão. Somando as ações que foram feitas de recuperação ambiental, a construção das lagoas, a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto, nós conseguimos alguns benefícios ambientais. Um muito importante foi a redução das perdas na rede. E essa redução também foi maximizada em função da aquisição de hidrômetros e transdutores de pressão. Então, nós estamos, nesse momento, ampliando os pontos de monitoramento com hidrômetros e transdutores de pressão e construindo um painel em que os nossos operadores vão perceber consumos atípicos e quedas de pressão na rede, indicando vazamentos, por exemplo.
erradicamos, né, com a construção da ET, erradicamos fossas negras, nós tínhamos aproximadamente 27 fossas negras. Houve, então, uma redução do consumo natural, né? Então, em 2023, aproximadamente 1.541 metros cúbicos de efluente foram reutilizados na irrigação do viveiro florestal. Reduzimos, então, o lançamento de efluentes no corpo hídrico e melhoramos significativamente a qualidade do efluente que é lançado no corpo hídrico. Possivelmente, né, em função de alguns problemas com a empresa de saneamento e abastecimento do município, possivelmente, certamente, nosso efluente tem melhor qualidade do que a qualidade do corpo receptor. Isso gerou um impacto na matriz orçamentária, né? Em 2003, a economia foi de 74% no consumo de água e 69,8% na taxa de tratamento de esgoto. Minimizou a pressão sobre os recursos hídricos do município. Então, foram ações muito efetivas. Bom, e hoje da UFRA, como sustentabilidade e compromisso social, são demonstrados através da gestão eficiente e transparente dos recursos hídricos. A certificação Blue Universo, recebida em reconhecimento à gestão responsável da água, destaca o empenho da instituição em manter os altos padrões ambientais e éticos. A cultura institucional da UFRA é fortalecida por suas campanhas regulares de conscientização sobre a proteção e redução do desperdício de água, além do treinamento contínuo da comunidade acadêmica, assim como da comunidade externa. Aí, finalizando minha apresentação, eu consegui uma foto que eu tivesse toda a minha equipe, mas eu gostaria de destacar o quanto essa equipe é imbuída em fazer a diretoria de meio ambiente apresentar resultados satisfatórios e que esses resultados são levados para a administração, buscando sempre novos recursos para ampliar o arcabouço de ações ambientais da diretoria de meio ambiente. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gilberto. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocando aí no chat, que depois no final a gente vai abrir as perguntas de vocês, né? Vai fazer uma meditação com vocês, a gente vai tocando aqui na sequência para ouvir todos os nossos convidados e no final a gente faz o nosso debate, tá ok? Convido agora a Elaine. Elaine, como que é o teu sobrenome? Que eu não estou conseguindo pronunciar. Elaine Kurcheit. Boa noite a todos. Representando a nossa PUC-PR. Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite também a todos por estarem aqui conosco. Meu nome é Elaine Kurcheit, sou engenheira ambiental formada pela PUC de Curitiba, a PUC-PR Curitiba, e com muito prazer agradeço a presença de todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos, que tem relação direta com a qualidade também e o recurso hídrico. Tá? Falando dentro da parte de gestão de resíduos, a gente tem um projeto com a cooperativa do nosso entorno. Essa cooperativa é uma cooperativa que ela atende 15 famílias, então esse projeto possui um impacto, não apenas um impacto social, mas também ambiental, porque 100% dos nossos resíduos recicláveis, antes, né, descartados de forma, uma cooperativa um pouco mais distante do nosso entorno, nós trouxemos essa oportunidade. Por que disso? Quando a gente olha para a nossa circunvizinhança, nós estamos próximos a uma comunidade em vulnerabilidade, no qual a gente pode, sim, potencializar os nossos impactos, principalmente sociais e ambientais. Falando também um pouco nessa parte da gestão de resíduos, visando aquele material de uso único, a redução do material de uso único, né? Trazendo para perto de nós a importância desse material de uso único, a redução de plástico. Quando a gente fala de redução de plástico, não é apenas o copinho plástico, aquele copinho que todo mundo utiliza e que fica lá por centenas de anos lá dentro do meio ambiente. Mas sim, também aquele material plástico que nós utilizamos diariamente.
Por exemplo, o saco de lixo. Ele é um resíduo plástico no qual hoje nós utilizamos e acaba sendo descartado nos aterros sanitários, principalmente quando o resíduo é orgânico. Quando nós temos essa problemática para dentro da PUC, o que nós fizemos? Nós olhamos as nossas dores. Quais eram nossas dores? Uma delas era ter vários cestos de lixo em todas as estações de trabalho. Com isso, nós criamos ilhas de descarte, no qual tem 2 tipos de resíduo, orgânico reciclável, e aquelas cestinhas de estação de trabalho foram eliminadas. E outras formas também de plástico foram eliminadas. Outro projeto foi a retirada dos sacos plásticos de dentro dos nossos banheiros. Então, aquelas cestas dentro dos banheiros, a gente acabou tirando o saco plástico porque havia mais de 3 trocas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Com isso, nós trouxemos um procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP, de higienização, como se fosse uma higienização terminal de hospitalar, para trazer a higiene para dentro dos hospitais, para dentro da nossa instituição da PUC, como a gente faz também nos hospitais. E isso trouxe uma redução significativa e colaborou com a nossa redução de plástico. Então, mais de 333 mil sacos plásticos foram deixados de descartar no meio ambiente com ações simples, além da retirada de 100% dos nossos copos plásticos do bloco de Politécnica, são 3 blocos, e no qual também nós tiramos das copas, né, e colocamos xícaras. Então, agora, a ideia é ampliar cada vez mais esses projetos para os demais blocos. Quando eu falo também um pouco da parte de compostagem, a gente trabalha com a compostagem com os materiais e folhas da jardinagem. Então, em 2025, nós trouxemos ali em torno, até setembro de 255 toneladas de descarte de folhas e varrição e grama, no qual vão todos para compostagem, gerando adubo. E no nosso bistrô, nesse ano, foi implantado o projeto de compostagem, no qual a gente já destinou 18 toneladas também, de uma forma correta, que antes ia para o aterro sanitário. E estamos ampliando, a partir do mês de novembro, esse projeto, retirando o guardanapo de papel também do aterro. Então, ele também vai ser destinado para compostagem. E esse projeto foi ampliado para o nosso bloco de jurídica, o nosso bloco vermelho, que nós estamos em processo de contrato com a empresa para que a gente possa estar ampliando posteriormente para todos os nossos blocos. E o objetivo é sempre olhar para aquele resíduo que pode ser redirecionado, né? Ser retirado do nosso aterro sanitário e dar um fim mais nobre, ou um fim melhor a ele, desde seja circularidade ou algum outro produto. Quando a gente fala dessa parte de resíduos, a gente pensa também nos uniformes dos nossos EPIs. Então, nós temos um time da jardinagem, outros times dentro da instituição, que acaba realizando uniformes e com o desgaste do tempo, a gente tem que descartar. Antes, né, anos atrás, eram descartados no aterro sanitário, é um resíduo têxtil que permanece por muito tempo dentro, né, desse nosso meio ambiente. Então, nós temos uma parceria com uma empresa, Uniformes do Bem, no qual nós destinamos já 65 toneladas nesse ano, 65 quilos nesse ano, e tanto o uniforme quanto o EPI, ele tem uma circularidade. Então, ele não é mais descartado de forma inadequada. Ele acaba indo para uniformes reaproveitados por uma confecção e acaba gerando novos produtos, né? Então, são destinados para as outras ONGs, que a gente acaba reduzindo os nossos resíduos têxteis. Então, essa iniciativa, ela promove práticas responsáveis que vêm beneficiar tanto o meio ambiente quanto a nossa comunidade. E, por fim, nós temos também um time de jardinagem muito ativo, no qual nós trabalhamos o aproveitamento das nossas plantas. Nossa gestão é bastante florida e nós precisamos estar reaproveitando essa oportunidade, né? Então, a partir das plantas que nós já temos, nós tivemos a parte 7.506 matrizes, significa que alguns canteiros foram remodelados, outros canteiros foram mudados de locais, e nós criamos novas mudas e fizemos novos canteiros. Então, a gente criamos mais 9.000 mudas e novos canteiros foram realizados dentro da instituição. Quando a gente pensa dentro da sustentabilidade,
a importância de projetos simples, né? Esses são alguns dos projetos. A gente também tem o inventário de gases de efeito estufa, nós temos vários outros projetos dentro da PUC de Curitiba e outras unidades dentro da PUC, no qual nós trabalhamos seriamente e com muita responsabilidade essa sinergia, né? Não é apenas a parte ambiental, mas sim o que eu posso trazer para a nossa sociedade de benefícios, o que a gente pode trazer de circularidade, né? De reutilização. Então, quando a gente pensa nessa casa comum, né, que é comum a todos, como o Papa Francisco falava, Laudato Si, essa casa comum que ora ela nos carrega no colo e ora ela está ao nosso lado. Nós não temos para onde ir, né? Essa casa comum é de todos nós. E quando a gente pensa em resíduo, esse resíduo a gente só descarta ele fora da nossa casa, das nossas casas normais, e não da nossa casa comum para o nosso planeta. Então a gente precisa ter essa responsabilidade cada vez mais fortalecida para eliminarmos, reduzirmos essa geração de resíduos no aterro sanitário. Agradeço muito a oportunidade de todos. Obrigada por essa oportunidade, a Marta, professor Elias. Obrigada a todos. Obrigada, Elaine. Então, também, pessoal, quem tiver perguntas ali, no final a gente conversa, vocês veem que como a gente está construindo algo em paralelo, né, a PUC e Lavras, bem interessante. Depois eu vou chamar o Thierry para trazer um pouco da experiência dele, voltada com as ações, né, de sensibilização e educação ambiental, como representante ali do nosso Clube d'Água também. Thierry, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, um momento histórico, né? E eu venho para contar um pouquinho dessa história. Eu estou aqui como Potter, então a gente já vai, o Potter do futuro a gente já vai entender melhor. Então, eu vou contar um relato de experiência, né? Então, a última gota de água se apagou. E é uma parceria entre o Bioteatro e o Clube da Água, né, da PUC. Eu e a Marta, a gente está iniciando ali juntos mais um projeto, né, juntos. Pode passar, por favor. E para contar um pouquinho, né, então, como a gente começou um projeto de doutorado, esse é só um fragmento, vou contar um fragmento do que é, né, e o Bioteatro começou ali no mestrado, então tem atuação, tem educação e tudo, biologia, bioética, pode passar, por favor, isso, e aí criamos, então, o Bioteatro, que é um método que usa o teatro como ferramenta educativa na promoção da bioética ambiental com crianças, né? E aí está se estendendo para jovens e adultos, e a gente tem esses três grandes pilares, né, do projeto, que é o teatro participativo, então aquele teatro em que a plateia participa, né? A educação integral, que seria o estudante ser o protagonista, né, da sua aprendizagem, e a bioética vem como ponte para abarcar tudo isso, né? O ponto de partida, então, foi o Potter, né, o nosso pai da bioética, que ele traz essas reflexões, né, que a gente precisa usar a nossa sabedoria, a sabedoria científica, né, o conhecimento científico, para que a gente crie um valor comum, que é a vida, né, para que essa e as próximas gerações de todos os seres vivos, né, não só nós humanos, mas de todos os seres vivos possam ter um ambiente mais equilibrado. Temos também, então, outros autores ali, né, que com nessa condução. Então, o Wilson veio falar da biofilia, então, dessa ligação emocional que nós, seres humanos, né, nós temos com
a natureza, pensando também nesse resgate dos conhecimentos ancestrais. O Boff vem dizer da ética do cuidado, né, que a gente cuida daquilo que a gente conhece. O Jonas traz o princípio da precaução, então que a gente precisa entender primeiro, né, se precaver antes de simplesmente a gente fazer determinadas coisas, como a gente vem vendo também, e a nossa responsabilidade, né, com as nossas ações, a gente precisa assumir essa responsabilidade. E aqui foi a água, né, o valor para a vida em todas as suas dimensões. Então, o que foi o nosso... que foi a nossa... Esse é o Potter, né? Então, o Potter do futuro é o prefeito do projeto Bioteatro, porque traz o teatro junto, né? Então, ele vem lá do futuro e por isso que ele usa, né, essa armadura, digamos assim. Ele respira com oxigênio no cilindro, porque não tem mais oxigênio. E ele abordou os alunos nesse dia, o dia da água, né, do ano passado, em homenagem. A última gota de água se apagou. Então, ele tentava trazer os estudantes para esse diálogo, né? E muitas foram as reações, né? Muitas pessoas simplesmente não queriam falar ou achavam que não tinha nada a ver, porque é no futuro, né? Até se assustavam quando a última água se acabou, mas quando o Potter falava que era no futuro, aí elas, tá, é lá no futuro, como se fosse assim, algo muito, muito distante. A participação então foi um projeto, né, em parceria ali com o Comitê da Água e o Clube da Água da PUC e a Rede Ecumênica da Água. E pensando na participação geral ali, então, sobre o relato, né, a gente tivemos duas situações. Então, indiferença ou acolhimento. Então, indiferença por isso, né, o problema não é meu, está muito distante, ou o acolhimento, né, de entender que é um ser humano, que esse ser humano está lá no futuro e o futuro também é nosso. Quer ou não, quem está fazendo o futuro somos nós aqui que estamos no presente, né? Então, as respostas, infelizmente, um ceticismo, né? Então, como se não tivesse expectativas para o futuro, não vou ter filhos, não me interessa o que virá, digamos assim, né? E quem de fato veio, né, para conversar com a gente foi os estudantes da biologia, que mostraram, né, uma percepção, uma consciência mais sobre o tema. Então, um consumo consciente, ações mais urgentes, né? O consumo consciente como ação mais urgente para ser tomada, né? E até a professora Marta fez, então, a provocação ali, né? Que rio corre dentro de vocês, que rio corre fora de vocês, né? Porque a gente, o que está dentro, a gente vê por fora, nessa bagunça interna, a gente não consegue reconhecer o fora, né? E se não reconhece o fora, não se identifica, então não tem o engajamento, né? E aí eu queria terminar com algumas reflexões aqui, porque realmente, né, a água, ela está dentro da gente agora, depois ela vai sair, e essa água é a mesma que está aqui todos esses anos, né? Talvez pensando que ela nunca se acabe, pode ser que de fato ela nunca se acabe, mas a ética sobre isso não é se ela vai acabar ou não, e sim que nós, seres vivos, precisamos dela no seu estado potável para que a gente se nutra disso, né? Então, a maior parte é água salgada e muitas delas, a parte dessa água que a gente pode beber, ela está sendo poluída. Então, essa é a parte ética, né? O porquê que nós temos o direito de poluir a água de outros seres vivos também, de outras gerações, não só as nossas gerações humanas, pensar nessas gerações humanas,
mas os outros seres também, né? Então a gente compartilha esse planeta com muitas espécies e nós também. Então essa é a parte ética disso, né? E toda a gente tem que cultuar, a gente tem que respeitar, agradecer, né, pela vida que de fato a água nos dá, ser mais carinhoso e compreensível com esse líquido que é tão importante para a gente, e toda a resiliência, a humildade, tudo que a gente pode aprender com a água, né? E é isso. Então essa água não é nossa, essa água ela está aqui e daqui a pouco ela não está mais, então não nos pertence. Ela pertence a todos e ela deveria ser um direito garantido para todas as espécies, né? Então é isso. Fico muito feliz e honrado de ter participado. O Potter está muito feliz, ele tem muita esperança, né, de que o futuro dele melhore, a gente também tem, e que a gente consiga nos ajudar e ajudar ele lá no futuro. Então, agradecer imensamente a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Thierry. Agora eu ouvi o professor Erickson fazendo uma reflexão e avaliar tudo isso que foi falado. Professor Erickson, a palavra do senhor. Obrigado. Pois então, vou tentar aqui. Esse menino se movimentar aí, tá meio preguiçoso. Ok. Foi lá, rapaz. Vem cá, rapaz. Ok. Pois bem, colegas, agradeço a possibilidade de ter essa conversa com vocês, e a professora Marta tratou da questão da fonte de água, o Gilberto, bom tê-lo aqui, Gilberto, e com a Universidade de Lavras, parceira, nos ensinando, então, a sermos uma uma universidade azul, a PUC como a segunda universidade azul do Brasil. A Elaine, que mostrou, assim, o professor Gilberto então mostrou a sustentabilidade hídrica e ação educativa da Universidade Federal de Lavras, isso, né? A Elaine também mostrou as ações da PUC do Paraná visando a sustentabilidade ambiental e tendo foco também cada vez mais no cuidado da água. E o Thierry, que traz a arte, o teatro, como uma contribuição para a bioética. Você fala também a biofilia, e aqui podemos entender a água, então, como um elemento fundamental, né, da biodiversidade, da vida como um todo, né? A minha fala, tentando contribuir nesse sentido, considerando o nome da nossa mesa, Estratégia de Fortalecimento da Democracia Hídrica em Tempos de Crise Climática, pensei em apresentar alguns desafios que todos nós percebemos naturalmente e devemos enfrentar juntos para a democracia hídrica no Brasil, tratando 3 elementos. Um primeiro vai dizer respeito ao que nós entendemos, né? Cada vez mais temos ciência de que a água precisa ser afirmada como direito humano fundamental. Um segundo, e em oposição a esse direito, vale a pena refletirmos sobre questões que estão dentro da proposta da mercantilização da água. E um terceiro elemento de reflexão hoje, como universidades azuis que nós somos, como desenvolver um processo educativo local e com alcance global que, de fato, tenha como central a educação ambiental e, no contexto da educação ambiental, o foco na água, né? Então, percebemos, em termos de Brasil, né, a democracia hídrica no Brasil. O que significa para nós, brasileiros, termos
12% no território do nosso país, 12% da água doce do planeta, 53% da água doce da América Latina. Nossos biomas têm um ciclo hidrológico riquíssimo, com capacidade para alimentar mananciais superficiais, subterrâneos, enfim, produção de alimentos, da agricultura, abastecimento de água das cidades, indústrias, residências, e não obstante, são mais de 30 milhões, 35 milhões de brasileiros, brasileiras, sofrem com a fome de água, para usar a terminologia da professora Marta. 100 milhões de cidadãos não contam com coleta de esgoto e cerca de 70% dos rios do nosso país são poluídos. Quer dizer, há uma crise hídrica significativa com as mudanças climáticas e intervenções do ser humano na natureza, que mostra, por exemplo, entre os anos 1985 e 2023, houve uma redução da superfície de água equivalente a 6,3 milhões de hectares no Brasil. Então, a água existente no território nacional já não está disponível a toda a população brasileira. E é neste contexto que vale a pena afirmarmos aqueles 3 princípios fundamentais de uma universidade azul. O princípio de garantir a gestão pública da água, o princípio de afirmar a água como direito humano fundamental de todos e o princípio de afirmar, com a gestão pública também, a gratuidade em relação à água, ou seja, não mercantilização da água, novas relações com a água, não tendo-a como objeto de mercado, como quero trabalhar. Então, o primeiro princípio, agora, a água como direito humano fundamental. O que é direito humano fundamental? Não indo para as discussões filosóficas a respeito disso no momento, mas referem-se aos direitos à condição humana, anteriores ao reconhecimento do direito positivo. Direitos humanos fundamentais são oriundos de consequências ou de reivindicações geradas por situações de injustiça ou de agressão aos bens fundamentais do ser humano. E, dentre esses direitos, naturalmente, entendo que a água está presente como um direito humano, porque é inerente à vida da pessoa, à sua condição de ser que precisa sobreviver. E sem ela, ninguém mantém sua integridade física, sua saúde, enfim. Então, por isso é fundamental. Não é apenas direito humano, é o fundamental, no sentido de que sem esse direito não se tem um ser vivo. Né? E por esta razão, percebemos que não é observado para mais de 2 bilhões de pessoas no planeta Terra que não tem água potável. E eu dizia antes, em torno de 35 milhões no Brasil. Então, quem passa fome de pão, a professora Marta diz, passa fome de água também, tem sede também, é pobre, desempregado, normalmente morador das periferias, das favelas das grandes cidades, né? Que não tem esse direito como não tem esse direito garantido para a sua sobrevivência. E aqui é preciso nos perguntarmos, como universidades, qual o significado de afirmarmos a água como direito humano fundamental? Cito 3 elementos rapidamente. O primeiro deles é o atendimento, priorizar o atendimento às pessoas historicamente excluídas de direitos humanos sociais. São as populações vulneráveis que moram em situações de risco, né? Favelas, ou mesmo regiões rurais, indígenas, quilombolas, periferias, enfim. Um segundo elemento importante é a aplicabilidade
dessa afirmação que a ONU já fez nos anos 70, numa conferência aqui na Argentina, em Mar del Plata. Então, sobre a universalidade do direito à água. Possibilita, então, uma nova visão sobre tudo que diz respeito à influência dos Estados-membros a ter novas perspectivas, novas posturas sobre a água. E um terceiro elemento importante para nossas universidades, como implicação na afirmação dos direitos humanos, é impulsionar para que pessoas e organizações ambientais da sociedade civil fortaleçam suas lutas, né, pela justiça das águas no conjunto das ações que promovem a vida humana e a vida de toda a criação. É uma forma de combatermos tendências ao ecocídio que nós percebemos hoje pela contaminação das águas por tóxicos, resíduos hospitalares, metais pesados, enfim, e tantos outros elementos. Para afirmarmos a água como direito humano fundamental, é preciso, então, e aqui eu entro no segundo elemento rapidinho, tem 2 minutos, né? É superar a visão mercadológica da água. E cada vez está mais ganhando terreno nas nossas sociedades, infelizmente. Uma proposta desenvolvida por corporações financeiras, setores econômicos da sociedade, litros, pelo menos, diariamente. Então, pensem, fazendo um cálculo bem rápido, aqui em Curitiba, para comprar uma garrafa de água de 350 ml, de 3 a 6 a 5 reais. 5 a 6 reais. Ou seja, diariamente, 6 a 9 a 10 reais. Se tiver que consumir, for consumir 2 ou 3 litros de água. Isso equivale a, fazendo os cálculos, então, digamos, por mês, só para consumir água essa, diariamente, 2, 3 litros, quase 300 reais. E por ano, seria de 660, 900 mil reais ou mais. E é uma visão de lucro que é sustentada através disso. Né? Qual empresa estaria disposta a deixar de receber mensalmente essa quantia, né, que nós gastamos para comprar 2 ou 3 litros de água só para beber, ou pelo menos 100 litros de água por dia para o nosso viver diariamente. Né? E sabemos que muitas regiões do Brasil se gasta muito mais do que isso. Né? E, enfim, como universidade, um ponto então, que eu trago aqui é, de fato, uma educação ambiental a favor da justiça hídrica, na qual nós possamos, de fato, desenvolver práticas pedagógicas de incidência na mudança de comportamentos, criando relações de cuidado com toda a natureza. E os exemplos dados pelo professor Gilberto e pela Elaine, como também pelo Thierry, são bastante práticos nessa busca de uma pedagogia hídrica, né? Uma educação hídrica, uma consciência hídrica, um comportamento que, de fato, tem um novo cuidado, uma nova atenção com as águas. E nós poderíamos aprender muito disso com os povos originários, as comunidades tradicionais, na compreensão da interdependência
reconhecer que todos os elementos da natureza, sendo a água, o vínculo fundamental, né, entre os elementos da natureza. Então, afirmar políticas públicas, né, como o Blue University, como Comunidade Azul, como Clube da Água, como pessoas engajadas mesmo no cuidado com as águas, apoiamos políticas públicas, processos democráticos que garantam controle social, a gestão pública das águas, superando tendências mercadológicas como a questão tem antes. Né? Então, a sociedade como um todo é envolvida em iniciativas que defendem a água como um elemento fundamental, né? e como elemento que eu vou falar o primeiro tópico que eu apresentei como um direito humano fundamental. E a partir daí, então, desenvolvemos a solidariedade para com todas as pessoas, sobretudo aquelas que têm fome de água em nossos tempos. Então, somamos, né? Essa nossa atividade aqui, no contexto da COP30, né, mostra, de fato, como nós podemos somar forças, né, tanto entre nós quanto com todas as organizações que lutam pela justiça das águas, como justiça às pessoas que dela sentem necessidade para o seu viver de modo saudável e digno. Obrigado. Obrigada, professor Elias. A gente já está passando aqui do horário, mas como nós somos a última mesa, acho que não tem problema nos monitores. A gente abre um pouquinho aqui para perguntas, né? A gente já está acabando, já está encerrando aqui. A gente está com 20 pessoas aqui. Não sei se tem alguém aqui da UFLA, alguém aqui da PUC, alguém aqui com experiência nessa temática que queira falar alguma coisa. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês. Se vocês conseguirem ouvir o áudio de vocês, fica bem ali em cima, no ícone de vocês, bem em cima do canto superior direito, tem o ícone de vocês e o microfone. Clicando ali, se ele liberar vocês conseguem falar, senão pode usar o chat que a gente está aqui para a gente poder fazer uma troca aqui para finalizar o nosso encontro. Que foi excelente, né? Alguém tem interesse de falar, de participar, de colocar alguma coisa? Coragem, trazer suas experiências, né, com a água. Ninguém da UFLA que está aqui ouvindo a gente, que queira completar um pouco o que nós falamos? Acho que é isso, professor Elias. Professor Elias foi embora, estava aqui do meu lado aqui. Professor, vem aqui do meu lado. Ah, não, estou aqui, tá bom. Volta aqui. Ai, como faz. Então, eu gostaria de agradecer esse momento. Eu acho que foi uma experiência diferente para todo mundo, né? Viver esse metaverso, conhecer aqui esse espaço virtual aqui da COP30, né? Uma proposta diferente da gente poder interagir, em que a gente pode ficar em pé, pode ficar andando, pode ficar explorando o ambiente, né?
Marta, apenas dizer o seguinte, que o fato de estarmos juntos nesse momento, refletindo a questão da água, tanto fortalece as atividades que nós já estamos realizando nos nossos espaços, como também possibilita fortalecer a rede, né, entre nós. E é desse sentido, talvez, que possamos ter aqui um grande ganho se quem participou deste momento permitir que nós continuemos o contato, né, para que o intercâmbio das nossas experiências nos fortaleça, de fato, também em possíveis projetos comuns como este que fizemos hoje, né? E agradecer também, novamente. Ok, eu já estou. Isso, acho que agora. Isso, vem aqui, vamos fazer a selfie. Olha pra mim, olha pra direção que eu tô olhando aqui, ó. A direção da tela. Olha pra cima. Somente o mouse Pra cima, gente. Tá o mouse pra cima, isso. Aí todo mundo olha. aqui, ó. Tá ficando aqui, ó. E tá de jaquetona aqui, tá mal calor, não está aqui com jaqueta aqui de neve, meu Deus. Legal. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa Todos. noite. Tchau, tchau. 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 Parabéns pelo evento, pessoal. Muito bom.